Santificado seja o teu nome. Antes de pedir, adore e reconheça quem Ele é. Louve mesmo sem música, declare: Tu és santo, Pai. Tu és digno. Tu és soberano. Esse louvor quebra cadeias internas. Ele reposiciona sua alma. Venha o teu reino. Você está dizendo: Senhor, toma o controle. Reina aqui. Reina na minha casa. Reina nas minhas decisões. Reina no meu sono. É um ato de rendição, de abrir mão da ansiedade para confiar na vontade dele. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quantas vezes você ora para Deus mudar a situação? Mas aqui Jesus nos ensina a orar para Deus. Mudar o coração é dizer: Senhor, mesmo que eu não entenda, faça do teu jeito. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Peça com humildade, mas peça o essencial. Peça o que for suficiente. Peça o que o céu quiser liberar, nem mais nem menos. Perdoa-nos as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Aqui Jesus nos convida a fazer uma faxina interior. Antes de dormir, limpar o coração da mágoa, tirar o peso da culpa. Deixar a cruz absorver aquilo que você não conseguiu resolver. E não nos deixes cair em tentação. Você está orando pela sua fraqueza, pela batalha espiritual, que você nem vê, pelo livramento invisível. Mas livra-nos do mal, sim. Há forças espirituais contra você, mas há um Pai que guarda a tua alma enquanto dormes. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Finaliza com exaltação, com confiança, com a certeza de que Deus é maior que tudo. Hoje, antes de dormir, ore o Pai Nosso com entendimento, não como um ritual, mas como um encontro. Use cada frase como uma chave e deixe o Espírito Santo guiar sua alma nesse processo. E mesmo que você não consiga falar tudo, apenas diga: Pai, estou aqui e confio em Ti. Jesus já me ensinou a chegar até Ti. Agora escreva nos comentários: Pai Nosso, estás comigo esta noite. E enquanto você escreve, saiba, os céus estão se abrindo sobre o teu descanso. Porque quando um filho chama, o Pai responde. E ao curtir este vídeo, você está estendendo essa oração para muitos que perderam o caminho da fé e que hoje podem reencontrar o Pai. Jesus perdoa a adúltera, o perdão. Mesmo antes de fechar os olhos, a mulher estava ali, exposta, humilhada, arrastada até a presença de Jesus pelos fariseus. Pegaram-na em flagrante adultério. Não houve tempo para defesa, nem espaço para misericórdia humana. Ela foi lançada ao chão, cercada por pedras e por julgamentos. Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. A lei manda apedrejá-la. E tu que dizes? Eles não buscavam justiça, buscavam armadilha. Queriam usar o erro daquela mulher para testar o Messias. Mas Jesus, diante da acusação pública, se abaixou e começou a escrever no chão. O silêncio dele gritava mais que qualquer sentença. E depois de alguns instantes, ele se levantou e disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Um a um foram deixando as pedras caírem e se afastando dos mais velhos aos mais jovens, até que restaram apenas Jesus e a mulher. Aquela mulher que esperava morrer, ouviu algo que jamais imaginaria. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou. Ela respondeu: Ninguém, Senhor. E então a voz que sustenta o universo disse: Nem eu te condeno, vai e não peques mais. Essa história é mais do que uma lição moral. É um reflexo do que Jesus faz conosco todas as noites, quando deitamos a cabeça no travesseiro e lembramos de tudo que fizemos ou deixamos de fazer. Porque muitas vezes nós mesmos somos a mulher caída no chão. Carregamos o peso de erros antigos, de palavras malditas, de decisões erradas. Sentimos o olhar do julgamento às vezes, nem dos outros, mas de nós mesmos. Quantas pessoas estão indo dormir presas à culpa? Quantas estão sendo esmagadas por lembranças, por pecados ocultos, por ciclos viciosos que não conseguem vencer? Mas Jesus está aqui nesta noite para liberar perdão. Não perdão barato, não desculpa superficial,
mas perdão profundo, que cura, que restaura, que liberta. Veja, ele não negou o pecado daquela mulher, mas ele negou a condenação. Ele viu tudo, e ainda assim escolheu levantar a alma dela, e é isso que ele quer fazer com você agora. Mesmo que ninguém saiba o que você carrega, ele sabe, mas também sabe o quanto você deseja mudar, o quanto já tentou, o quanto se arrepende. E ele está dizendo: eu não te condeno, vai, e não peques mais. Isso não é permissão para permanecer no erro, é um convite para uma nova vida. Hoje você pode deitar com paz, não porque você é perfeito, mas porque você foi perdoado. Jesus não te vê como o mundo te vê. Ele olha para você com olhos de redenção. Então, antes de dormir, ore com sinceridade. Jesus, perdoa-me, toca em mim como tocaste naquela mulher. Levanta minha alma, dá-me nova chance. E se puder, ajoelhe-se onde está, não como quem se esconde, mas como quem se entrega. Agora comente aqui com fé e quebrantamento: Jesus, eu recebo o teu perdão. Isso é mais do que uma frase, é uma declaração espiritual de alguém que crê que a graça ainda alcança pecadores, que o sangue da cruz ainda lava culpas, que a misericórdia se renova a cada manhã, inclusive nesta noite. E ao curtir este vídeo, você permite que mais pessoas presas à culpa ou ao pecado encontrem essa porta aberta, essa mão estendida, esse Salvador que não condena, mas transforma. O ladrão na cruz: nunca é tarde para ouvir a voz de Jesus. Duas cruzes, dois homens, duas histórias quebradas. Ambos estavam condenados à morte, ambos haviam errado, ambos estavam diante do fim, mas entre eles estava Jesus. Essa cena é uma das mais poderosas de toda a Bíblia. Mostra que a salvação não depende do tempo que você teve, mas do que você faz com o tempo que ainda resta. Enquanto um dos ladrões zombava e dizia: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo, e a nós também. O outro, quebrantado, respondeu: nem ao menos temes a Deus, estando sob a mesma sentença. Nós estamos aqui com justiça, mas este nenhum mal fez. E então, no meio da dor, da vergonha, da agonia, aquele homem olhou para Jesus com a última força que tinha e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que Jesus respondeu ecoa até hoje para todos os que se sentem tarde demais para mudar. Em verdade, hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Esse ladrão não desceu da cruz, não teve tempo de consertar nada, não fez boas obras, não frequentou uma igreja, não orou eloquentemente. Ele apenas reconheceu quem era e quem era Jesus. Ele se arrependeu e creu, e isso bastou. Hoje talvez você esteja se sentindo assim. É tarde demais para mim. Já errei demais. Já perdi todas as chances. Mas Jesus está aqui entre você e a condenação, e ele ainda diz: hoje mesmo você pode estar comigo. Essa palavra é para quem acumulou culpa, para quem se afastou, para quem vive com o peso de não ter feito as coisas certas. Mas a boa notícia é: a cruz ainda está de pé, a graça ainda está fluindo, o sangue ainda está vivo, e Jesus está ouvindo até os clamores mais fracos. Ele ouve quem se arrepende no último minuto e responde com salvação. Hoje talvez você só tenha forças para dizer: Jesus, lembra-te de mim. E ele responderá: hoje mesmo estarei contigo. Esse é o amor de Jesus. Ele entra na nossa cruz para nos levar à cruz dele. Ele transforma a condenação em redenção, despedida em reencontro, fim em começo. E mesmo que ninguém acredite na tua mudança, ele acredita. Agora, como um passo espiritual, escreva aqui nos comentários: Jesus, lembra-te de mim. Essa frase tem poder. É um grito de fé. É a oração de quem reconhece que só há um Salvador e que ainda dá tempo. E se você sente que essa mensagem tocou fundo, curta este vídeo, porque talvez alguém do outro lado da tela esteja na beira do abismo achando que já não há mais solução. Pode ouvir essa palavra e encontrar o paraíso. Jesus salva no fim da estrada. Jesus salva antes do último suspiro.
Jesus salva porque Ele é o próprio perdão. A cura do paralítico, descanso para quem está travado emocionalmente, havia em Cafarnaum. Um homem que vivia paralisado, não apenas de corpo, mas de vida. Ele não podia caminhar, não podia trabalhar, não podia sonhar. Seus dias se arrastavam num tempo suspenso, entre a espera e o esquecimento. Até que um dia 4 amigos ouviram que Jesus estava na cidade. Eles não pensaram 2 vezes. Pegaram o homem, colocaram-no numa maca e o levaram até a casa onde Jesus pregava. Mas ao chegarem encontraram um problema. A casa estava lotada. Não havia espaço pela porta nem pelas janelas. Mas quem crê sempre encontra um caminho. Eles subiram no telhado, abriram uma clareira e desceram o paralítico bem diante de Jesus. E a Bíblia diz: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Marcos 2:5. Pare por um instante. Jesus viu a fé, não a do paralítico, mas a dos que o carregaram. Isso nos ensina algo importante às vezes. Quando você está travado emocionalmente, sem forças para orar, para buscar, para caminhar, a fé de alguém te carrega até Jesus. Talvez este vídeo seja exatamente isso. Alguém te carregando com fé até os pés do Salvador. Talvez sua alma esteja paralisada. Você não sente mais vontade de adorar. Não sente ânimo de abrir a Bíblia, está preso a dores antigas, a medos paralisantes, a traumas que te congelaram por dentro. Mas Jesus está dizendo: Filho, filha, perdoados estão os teus pecados. Essa frase parece desconectada. O homem queria andar, mas Jesus começa perdoando, porque antes de curar o corpo, Jesus cura a alma. Antes de destravar as pernas, ele liberta o espírito. E depois, diante de todos, Jesus declara: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E imediatamente aquele homem se levantou. Hoje Jesus está liberando essa palavra sobre sua vida. Levanta-te, levanta da paralisia emocional, levanta do marasmo espiritual, levanta da culpa, da autopunição, do medo de recomeçar. Você não foi criado para viver deitado no trauma. Você foi chamado para andar com Jesus. E talvez até hoje você estivesse esperando alguém abrir a porta, mas hoje Jesus abriu o telhado. Você foi descido até ele, e ele te olha nos olhos e diz: eu te vejo, eu te perdoo, eu te levanto. O mesmo leito que te carregava agora será carregado por você. O mesmo lugar de vergonha será o palco do teu testemunho, porque Jesus está liberando movimento onde havia estagnação. Agora, como um ato de fé, escreva aqui nos comentários: Jesus me levanta dessa paralisia. Sim, escreva. Essa é mais do que uma frase. É um pedido, um grito, um clamor. É uma forma de dizer: eu creio que posso andar outra vez. E ao curtir este vídeo, você estará ajudando outros paralíticos da alma a serem carregados até Jesus e a receberem esse mesmo toque de cura. Jesus caminha sobre as águas, ele te alcança mesmo no caos. A noite estava escura, o vento soprava forte, o mar estava agitado, e os discípulos em um barco no meio do mar lutavam contra a tempestade. Jesus havia ficado para trás em oração, mas na 4ª vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã, ele foi ao encontro deles caminhando sobre as águas. Sim, caminhando sobre aquilo que estava afligindo os discípulos, andando por cima das ondas que ameaçavam o barco, pisando com autoridade sobre o caos. A Bíblia diz que ao vê-lo, os discípulos gritaram de medo, pensando ser um fantasma, mas Jesus respondeu imediatamente: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E aqui começa a revelação desta noite. Jesus ainda caminha sobre os seus medos. Ele ainda vem ao seu encontro nas madrugadas mais difíceis. Ele ainda aparece quando o barco da alma está quase virando. Ele não espera que a tempestade passe. Ele entra nela por você. Talvez hoje você esteja como aqueles discípulos no meio de um mar agitado. Emocionalmente, talvez o vento das más notícias soprou forte. Talvez as ondas da ansiedade estão te sufocando. Talvez a noite espiritual esteja mais escura do que nunca. Mas Jesus está vindo.
não correndo, não nadando, caminhando com calma, com majestade, com autoridade. E ele está dizendo: sou eu, não tenhas medo. Mas há mais. Pedro, ao ouvir isso, faz um pedido ousado: Senhor, se és tu, manda-me ir até ti por sobre as águas. E Jesus responde com uma única palavra: vem. Pedro desce do barco e, por um momento glorioso, anda sobre o mar. Enquanto fixa os olhos em Jesus, ele vence a lógica, desafia a física, desafia o medo, mas quando olha para o vento começa a afundar e então grita: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estende a mão e o segura. Quantos de nós somos como Pedro? Damos passos de fé, mas nos perdemos ao olhar para as circunstâncias. Começamos bem, mas afundamos no meio da jornada. Tentamos confiar, mas o vento é forte, o medo fala mais alto. A lógica diz que não vamos conseguir, mas aqui está a boa notícia. Jesus sempre estende a mão. Ele nunca deixa um filho afundar. Ele está perto o suficiente para segurar você no exato momento em que a fé falha. Ele não te repreende. Antes de te salvar, ele te salva primeiro. Hoje, antes de dormir, talvez você esteja afundando por dentro, mas Jesus está ao seu lado. Ele já está com a mão estendida, e tudo o que você precisa dizer é: Senhor, salva-me. Ele vai te levantar, vai te colocar de volta no barco, e o vento vai cessar. Sim, o vento cessa quando Jesus entra e o coração encontra paz. Essa história nos ensina que não importa o quão longe você se sinta, Jesus sempre te alcança. Ele não precisa de ponte, não precisa de barco. Ele vem até você. Agora escreva com fé e entrega aqui nos comentários: Jesus caminha sobre as minhas águas. Essa frase é um clamor de quem reconhece que só o Mestre pode trazer paz no meio do caos. E ao curtir este vídeo, você ajuda outros corações, afundando a encontrar a mão que salva, porque muitos estão cansados de remar sozinhos, e hoje podem descobrir que Jesus ainda caminha sobre as águas. A figueira seca, uma chamada para frutificar mesmo no silêncio. Jesus com fome se aproximou de uma figueira ao longe. Era tempo de folhas. A árvore parecia saudável, frondosa, viva, mas ao chegar perto não encontrou fruto algum. A aparência enganava. Então Jesus disse: nunca mais coma alguém fruto de ti. E no dia seguinte, ao passarem novamente por ali, os discípulos viram que a figueira estava completamente seca, desde a raiz. Marcos 11, 12, 14, 20. Essa é uma das passagens mais impactantes do Evangelho, não por um milagre de cura ou multiplicação, mas porque revela o olhar de Jesus sobre aquilo que é só aparência. Hoje Jesus está te convidando a olhar para dentro, porque a fé não é medida pelo tanto que se mostra, mas pelo tanto que se frutifica. E a pergunta que o Espírito Santo te faz é: você tem frutos? Folhas, todos temos aparências, palavras, rotinas religiosas, mas os frutos são os que permanecem: fruto de arrependimento, fruto de compaixão, fruto de fidelidade mesmo no silêncio, fruto de obediência mesmo quando ninguém está vendo. A figueira foi amaldiçoada, porque prometia com a aparência, mas não entregava com a essência. Quantas vezes estamos assim, cheios de atividades, de falas, de postagens, mas vazios do que realmente importa? Essa palavra não é para te acusar, é para te despertar, porque há um chamado sobre sua vida. Você foi criado para frutificar mesmo nas madrugadas silenciosas, mesmo nas estações secas, mesmo quando ninguém aplaude. Frutificar não é sobre ser notado, é sobre ser fiel. O fruto é o que nasce quando a raiz está escondida, mas firme em Cristo. A figueira secou desde a raiz, porque a raiz era a aparência, não verdade. Hoje Jesus está sondando o seu interior, não para te expor, mas para te restaurar. Ele quer arrancar a secura, regar o que está quase morrendo, fazer nascer novos frutos no lugar da aparência estéril. E aqui está o mais lindo: a graça dele te dá tempo para florescer de novo. Se você reconhecer que precisa de mudança, ele rega com misericórdia, ele poda com amor,
ele aduba com esperança, e você voltará a frutificar. Mas há uma urgência espiritual aqui. Não espere Jesus se aproximar e não encontrar frutos. Não viva de imagem, não se esconda atrás de folhas. Hoje, nesta noite, o Espírito te chama a gerar fruto, fruto de arrependimento, fruto de comunhão, fruto de decisões reais, e o mais poderoso é saber que esse fruto começa no secreto, na oração sincera, antes de dormir, no pedido silencioso. Senhor, tira de mim o que é folha e gera fruto em mim. Agora escreva nos comentários, como quem deseja crescer de verdade: Senhor, quero frutificar para ti. Escreva com verdade como entrega. Isso é mais do que comentar, é plantar. E ao curtir este vídeo, você ajuda a semear essa palavra em outras vidas que estão verdes por fora, mas secas por dentro, e que hoje podem voltar a viver pela raiz da fé. O bom pastor, ele vela por ti enquanto dormes dentre todas as formas com que Jesus se apresenta, uma das mais reconfortantes, especialmente nas noites solitárias, é quando ele diz: Eu sou o bom pastor. João 10:11. Essa declaração não é poética, é uma promessa, uma identidade, um voto de cuidado. O bom pastor conhece suas ovelhas pelo nome. Ele não abandona o rebanho. Ele luta contra os lobos, ele guia pelas veredas certas, e acima de tudo, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Hoje, enquanto você se prepara para descansar, Jesus quer que você saiba: eu estou velando por ti. Não importa o que te persegue, não importa o que ronda a tua casa, não importa se há ameaças espirituais, emocionais ou físicas. O bom pastor não dorme, ele vela, ele guarda, ele cerca. Salmo 121, 4, declara: Não dormita o guarda de Israel. Ou seja, enquanto você repousa, há um pastor em vigília, um Deus atento, um Cristo protetor. E quando Jesus diz que é o bom pastor, ele não está apenas fazendo um contraste com os maus, ele está dizendo: eu cuido bem, eu sei como te conduzir, eu sei o que tua alma precisa. Há muitas pessoas que se sentem sem direção, como ovelhas perdidas andando em círculos confusas. Mas Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. João 10:27. Talvez hoje você precise mais do que uma resposta, precise de uma voz. A voz que te chama pelo nome, a voz que diz: vem por aqui, eu conheço o caminho. Eu te levo a pastos verdejantes. E há mais, Jesus não apenas guia durante o dia, ele protege durante a noite. Ele vela enquanto você dorme, ele coloca anjos ao redor do seu quarto, ele acalma pesadelos, ele sussurra ao seu espírito: descansa porque eu estou aqui. Talvez ninguém saiba o que você enfrenta, talvez você viva um mundo de aflições internas que ninguém percebe, mas o bom pastor sabe. Ele vê, ele sente, e ele diz: nada te faltará. Hoje, antes de dormir, ore como ovelha, com humildade, com dependência. Diga a Jesus: bom pastor, cuida de mim esta noite, leva-me ao descanso da tua presença e creia. Você vai repousar com segurança, porque o teu pastor vela por ti. Agora escreva aqui nos comentários com fé e confiança: Jesus é o meu bom pastor, e nada me faltará. Escreva como quem confia, como quem se entrega ao cuidado do céu, como quem sabe que não está sozinho nesta madrugada. E ao curtir este vídeo, você ajuda outras ovelhas cansadas a ouvirem essa voz, a única voz que conduz para longe do abismo e para perto do descanso. A parábola do semeador: o que tens permitido que cresça em tua alma? Jesus sentou-se à beira do mar e começou a ensinar por parábolas. Uma multidão se ajuntou, mas ele sabia nem todos ouviriam de verdade. Por isso contou-lhes a história de um semeador, um homem que saiu a lançar sementes. Algumas sementes caíram à beira do caminho e foram comidas pelos pássaros. Outras caíram em terreno pedregoso. Nasceram rápido, mas secaram por não terem raiz. Outras ainda caíram entre espinhos, cresceram, mas foram sufocadas. Mas uma parte caiu em boa terra
e produziu frutos a 100, a 60 e a 30, por um. Mateus 13, 1-9. Essa parábola ensinada por Jesus não fala apenas sobre ouvir a palavra, fala sobre o tipo de solo que existe no coração. Hoje o Espírito Santo quer te fazer uma pergunta direta: que tipo de solo tem sido a sua alma? Porque todas as noites você recebe sementes, versículos, reflexões, palavras de fé, mas o que está sendo feito com tudo isso, à beira do caminho, é quando a palavra entra, mas não penetra, é ouvida superficialmente sem aplicação. Os pássaros, as distrações, o desânimo, as vozes do mundo a levam embora. No terreno pedregoso, é quando a palavra empolga, emociona, até anima, mas não cria raiz, porque o coração está cheio de durezas, de traumas, não tratados, de orgulho. Na primeira dificuldade, a fé morre. Entre espinhos, é quando a palavra cresce, mas não reina. É sufocada pelas preocupações da vida, pelas riquezas, pelos desejos da carne. O mundo fala mais alto. As urgências matam o que era sagrado. Mas a boa terra é o coração quebrantado, fértil, disponível. É a alma que ouve e guarda, que não apenas escuta, mas pratica. Hoje, Jesus está lançando sementes sobre você. O que você fará com elas? A palavra que você está recebendo nesta noite pode ser a semente de um novo tempo. Pode ser o início de uma colheita que mudará a sua história, mas só se o solo estiver preparado. E como se prepara o solo? Com oração, com arrependimento, com silêncio diante de Deus, com humildade para deixar o Espírito Santo arrancar os espinhos e quebrar as pedras. Talvez você precise dizer agora: Senhor, prepara meu coração, faz de mim uma boa terra, porque Jesus está semeando, mas a colheita depende da resposta, e uma semente da palavra bem plantada pode produzir frutos por toda a eternidade. Não subestime o que Deus está fazendo neste exato momento. O que parece só mais um vídeo pode ser a semente do teu avivamento. Agora escreva aqui nos comentários com sinceridade e desejo de transformação: Jesus faz de mim uma boa terra. Esse comentário é uma oração, é um pedido, é um convite para que o Espírito comece a remover o que impede você de florescer. E ao curtir este vídeo, você está permitindo que essa semente seja lançada em outros corações, talvez endurecidos, talvez cansados, mas que hoje podem se tornar solo fértil para a glória de Deus. O amigo importuno. A oração insistente mesmo à noite. Jesus, ao ensinar sobre oração, contou uma parábola aparentemente simples, mas com um peso espiritual profundo. Ele disse: qual de vós terá um amigo que à meia-noite vá procurá-lo dizendo: Amigo, empresta-me 3 pães, pois chegou de viagem um amigo meu e não tenho nada para lhe oferecer. E o outro responderá de dentro: Não me incomodes, a porta já está fechada e meus filhos já estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. E então Jesus conclui: se não se levantar por ser seu amigo, levantar-se-á por causa da importunação e lhe dará tudo o que precisar. Lucas 11, 5, 8. Essa parábola fala de algo que muitos crentes abandonaram: a persistência na oração. Não aquela que se faz uma vez e esquece, mas aquela que bate a porta, bate de novo, e bate outra vez, mesmo que pareça tarde, mesmo que pareça inconveniente, mesmo que tudo pareça estar fechado. O homem da parábola bateu a porta à meia-noite, ou seja, fora de hora, no escuro, quando tudo parecia parado, mas ele insistiu. E Jesus usou essa imagem para nos ensinar: pedi, e vos será dado. Buscai e achareis. Batei, e vos será aberto. Lucas 11, 9. A chave aqui está no tempo verbal do original. Pedi, continuai a pedir. Buscai, continuai a buscar. Batei, continuai a bater, porque há bênçãos que só se abrem para quem insiste. Muitas pessoas oram uma vez, não recebem a resposta e desistem, mas os céus se movem por aqueles que persistem, por aqueles que acordam na meia-noite da alma e dizem:
Jesus, eu ainda creio, eu ainda peço, eu ainda espero. Hoje talvez você tenha parado de orar por algo, talvez tenha desistido de bater naquela porta pensando que é tarde, que não há mais chance. Mas o Espírito Santo está te dizendo: bate de novo, clama de novo, insiste de novo, não por teimosia cega, mas por fé viva, sabendo que o teu Deus não é um amigo relutante, mas um Pai generoso. Jesus não comparou Deus ao homem da parábola. Ele contrastou. Deus disse: se até mesmo um amigo humano por causa da insistência atende, quanto mais o Pai que te ama responderá, quando você clamar com fé. Hoje, nesta noite, Jesus está ouvindo o teu clamor insistente, mesmo que seja apenas um sussurro, mesmo que venha do cansaço, mesmo que seja a 100ª vez que você pede a mesma coisa. Ele está ouvindo, e ele vai responder, talvez não do jeito que você espera, mas do jeito que você precisa. Agora, como um sinal de persistência espiritual, comente aqui com fé: Senhor, eu continuarei a bater à porta. Esse comentário é como mais uma batida na porta do céu, é uma declaração de que você não vai parar, porque acredita no caráter de Deus. E ao curtir este vídeo, você permite que essa palavra encoraje outros que estão prestes a desistir de orar, que precisam saber que Jesus responde aos que insistem. A transfiguração, o que Jesus revela só para quem sobe com ele. Jesus chamou os 3 discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, e os levou a um monte alto. Ele não disse o que faria, não prometeu sinal, só convidou para subir e eles subiram. No topo do monte algo extraordinário aconteceu. Jesus se transfigurou diante deles, seu rosto brilhou como o sol, suas roupas ficaram brancas como a luz, e de repente Moisés e Elias apareceram conversando com ele. Mateus 17, 1-3. Pedro, maravilhado, sugeriu montar tendas ali querendo ficar, mas uma nuvem os envolveu, e Deus do meio da nuvem, uma voz ecoou: este é o meu filho amado, Deus de quem eu me agrado. Ouvi-o, e depois, tudo voltou ao normal, mas nada era como antes. Deus, a transfiguração é um padrão do que só é revelado a quem aceita subir com Jesus. E esta é a palavra desta noite. Há níveis de glória de Deus, que só são vistos por quem escolhe subir. A maioria dos discípulos ficou ao pé do monte, não porque Deus não fossem amados, mas porque não estavam prontos para a escalada. Subir exige esforço, cansaço, exige renúncia, leva tempo. Mas no topo os céus se abrem. No topo Jesus se revela em glória. Deus, Deus. Você quer ver mais de Deus, Jesus. Há espaço para ouvir Deus, o Pai claramente claro. Deus, Deus quer te dar revelações profundas da palavra de Deus. Então, Ele é Deus, sobe. Deus sobe da superficialidade de uma fé viva para a intimidade de costumes rotineiros, para o propósito de Deus. Cansaço para Deus clama, ou para o altar, subir, subir. Deus, Jesus é Deus, e Ele não força Deus, Ele convida. Foi assim que Ele fez com Pedro, e é assim que Ele faz com você. Ele faz com ele no Espírito Santo. No Monte Cristão de Cristo, eles viram o Cristo Jesus, de verdadeiramente verdade. Não é o Messias de multidões de milagres públicos, e não é o Messias glorioso, Filho único, Filho eterno, glória brilhante. E quando descerem, eles estavam marcados, tinham visto o que Deus, ninguém poderia tirar. Tinham uma visão de Jesus que sustentaria a fé, sustentará a fé viva de Deus mesmo nos dias mais vividos. Deus é a intimidade com Deus. Jesus cria, é revelações que sustentam, são visões que fortalecem, e vozes ecoam, orientam. Deus hoje, Jesus te convida a subir. Deus não é filho de Deus, é orado, é o culto à entrega, é a oração. E o você, a glória cresce, o mundo cresce, o medo diminui, mas cresce Deus, a glória de Deus brilha. Ele é Deus, agora é Ele. Escreve com fé
e entrega. E Jesus Cristo, eu quero subir com Ele. Escreva de verdade como verdadeiro. Um compromisso é um gesto, um ato de Cristo, ou dizer ou dizendo, quero te ver, glória em tua glória. Deus ao curtir, você abre espaço para outros cansados de Deus, de superficialidade, que querem encontrar o convite para subir e sentir a presença de Deus. A glória dele brilha. Agora escreva aqui nos comentários como quem aceita o convite de Jesus. Senhor, eu quero subir contigo. Esse comentário é sua resposta espiritual. É o começo da tua subida. E ao curtir este vídeo, você ajuda outros a saírem da base da fé e se aproximarem do cume da glória, porque Jesus ainda se transfigura, ainda revela, ainda chama, mas só sobe quem diz sim. A libertação do endemoniado. Ele quebra correntes nesta noite do outro lado do mar da Galileia. Havia uma região chamada Gerasa. Era um território gentil, habitado por pessoas que não faziam parte do povo de Israel. Jesus foi até lá propositalmente, e ao sair do barco foi imediatamente confrontado por um homem possuído por uma legião de demônios. A Bíblia descreve esse homem com detalhes assustadores. Ele vivia entre os túmulos, não usava roupas, não conseguia ser contido nem com correntes dia e noite, gritava e se feria com pedras. Marcos 5:1-5. Ele era rejeitado pela cidade, esquecido pela família, marginalizado pelo sistema, mas não por Jesus. Jesus foi ao seu encontro, e os demônios, ao verem o Filho de Deus, estremeceram. Eles reconheceram sua autoridade, antes que qualquer discípulo falasse uma palavra. Que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, disseram e imploraram para que não fossem expulsos da região. Jesus, com uma simples ordem, libertou aquele homem. A legião foi enviada para uma manada de porcos que se precipitou no mar, e o homem foi encontrado logo depois, sentado vestido, e em perfeito juízo. Aquele que antes era terror, agora era testemunha. O que antes era um caos, agora era canal de vida. Essa história é uma revelação do poder libertador de Jesus, e nesta noite ela se torna uma profecia sobre você. Jesus ainda atravessa territórios sombrios para libertar almas. Ele ainda quebra correntes que ninguém vê. Ele ainda silencia vozes que gritam dentro da mente. Ele ainda restaura o que a sociedade abandonou. Talvez você não esteja entre túmulos, mas sente que há partes suas que já morreram. Sente que há pensamentos descontrolados, vontades que te aprisionam, impulsos que você não consegue explicar. Há pessoas que vivem uma vida inteira gritando por dentro, se ferindo em silêncio, com sorrisos disfarçados e correntes espirituais invisíveis. Mas Jesus já está pisando nesse território. Ele veio até você, sim, até aí mesmo nesse lugar que você esconde de todos. Ele entrou, e ele veio para libertar. Não importa a força do que te prende, não importa há quanto tempo você está amarrado a esse ciclo, uma palavra dele é suficiente hoje. Jesus está dizendo, sai dessa alma, deixa esse coração, solta esse pensamento. E o que ninguém pôde resolver, ele resolve. Mas há algo lindo no final do texto. Aquele homem já liberto pede para seguir Jesus, mas Jesus diz, volta para a tua casa e conta o quanto Deus fez por ti. Ou seja, quem foi oprimido, agora é mensageiro. Quem era motivo de medo, agora é testemunha da graça. E essa também pode ser a sua história da dor, a missão do cativeiro, ao envio. Hoje, Jesus te encontra onde ninguém quer pisar, mas ele não só entra, ele te tira de lá agora, como um clamor de fé e libertação. Escreva nos comentários, Jesus quebra minhas correntes. Escreva com sinceridade, porque essa frase é um grito espiritual. É como o início de um novo ciclo. E ao curtir este vídeo, você abre caminho para que outros escravizados em silêncio sejam encontrados por esse libertador invencível. O convite vinde a mim, uma chamada ao descanso da alma no meio de seus muitos ensinamentos.
Jesus fez um convite tão simples quanto profundo. Não foi para uma elite religiosa, não foi apenas para os santos, nem apenas para os que estavam bem espiritualmente, foi para os cansados, para os sobrecarregados, para os exaustos, para aqueles que já não sabem mais como continuar. Ele disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28, 30. Esse convite não tem exigências. Não começa com melhore, nem com conserte-se primeiro. Começa com vinde a mim. Hoje, nesta noite, Jesus está dizendo isso a você. Vem você que está cansado de lutar sozinho, você que está sobrecarregado de pressões, você que está tentando parecer forte, mas por dentro está desmoronando. Jesus sabe, e Ele te chama, não para te dar mais regras, não para te cobrar mais esforço, mas para aliviar teu fardo. E veja, Ele não diz que tirará o jugo, Ele diz que trocará o jugo dele. É suave, o fardo dele é leve, porque Ele não impõe, Ele compartilha, Ele carrega junto, Ele guia com mansidão. Quando estamos sob o jugo do mundo, vivemos estressados, tensos, acelerados. Sob o jugo do pecado, carregamos culpa, vergonha, frustrações. Mas quando nos unimos ao jugo de Cristo, encontramos descanso. Esse descanso não é apenas dormir, melhor, é respirar diferente, é ver a vida com outros olhos, é não precisar mais se provar o tempo todo, é saber que alguém maior está guiando teus passos. Hoje o convite está ecoando. Vem a mim. Você pode ter andado longe, pode ter tentado de tudo, pode ter até desistido de orar, mas a porta ainda está aberta, e Jesus ainda está dizendo: vem. Você não precisa entender tudo, basta aceitar, basta dar um passo, e Ele faz o resto. Talvez essa seja a noite do teu retorno, talvez você nem perceba, mas já está vindo cada palavra lida aqui, é um passo, cada pensamento que muda, é uma virada de caminho. E quando você se aproxima dele, o alívio vem. Agora escreva aqui nos comentários com fé, como quem responde ao chamado: Jesus, eu venho a ti. Escreva com o coração aberto, porque essa frase ativa o convite espiritual. É como um sim que muda o rumo da alma. E ao curtir este vídeo, você se torna um canal de alívio para outros. Quantos estão cansados, sobrecarregados, quase desistindo, e hoje podem ouvir a mesma voz: vinde a mim. O lava-pés. Jesus quer purificar teus caminhos hoje. Era a última ceia. Jesus sabia que sua hora havia chegado. Sabia que em poucas horas seria traído preso, açoitado e crucificado. Mas em vez de exigir honra, ele se levantou da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e uma bacia com água, e fez o impensável. Começou a lavar os pés dos discípulos. João 13, 5. Sim, os pés sujos daqueles homens imperfeitos, os pés de Pedro, que em breve o negaria, os pés de Judas, que já o havia traído, os pés daqueles que, mesmo caminhando com o Mestre, ainda tinham poeiras do mundo. Jesus, o Rei do Universo, ajoelhado diante dos seus. Isso não era apenas humildade, era um ato profético. Ele estava ensinando algo mais profundo. A caminhada com Deus exige purificação constante. Mesmo quem já está à mesa com Jesus, ainda tem os pés empoeirados, ainda pisa em lugares que não devia, ainda escorrega, ainda carrega marcas do caminho. E hoje Jesus quer lavar os teus pés, não com água visível, mas com a palavra, com a presença, com o arrependimento sincero. Quando chegou a vez de Pedro, ele disse: Senhor, tu me lavas os pés. Jesus respondeu: O que eu faço agora, não compreendes, mas depois entenderás. Pedro insistiu: Jamais me lavarás os pés. E Jesus respondeu com firmeza: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. João 13, 6, 8. Esse é o peso espiritual dessa noite. Se você quer ter parte com Jesus, precisa deixar que Ele lave teus caminhos, precisa deixar
Que Ele purifique os lugares por onde você tem andado, as decisões que tem tomado, os pensamentos que tem alimentado, as direções que tem seguido. Jesus está dizendo: deixa eu te limpar. Não é humilhação, é redenção. E ao lavar os pés, Jesus também nos ensina a lavar uns aos outros, a perdoar, a servir, a curar feridas, a tocar com graça. Hoje, antes de dormir, entregue os teus pés ao Mestre e diga: Jesus, lava minha jornada, purifica meus passos, alinha meus caminhos com os teus. Ele se ajoelha diante de você, não porque é pequeno, mas porque seu amor é imenso, e só o amor verdadeiro é capaz de tocar o que está sujo e transformar. Agora, com reverência e fé, escreva nos comentários: Jesus lava os meus pés. Nesta noite escreva como quem entende que a santidade começa nos detalhes, que mesmo andando com Jesus, ainda precisamos ser limpos por Ele. E ao curtir este vídeo, você estará espalhando essa mensagem de purificação, para que outros também deixem o Mestre lavar o que precisa ser limpo. O encontro com Nicodemos, conversas secretas que transformam. Era noite, as ruas de Jerusalém estavam quietas e a maioria das casas já escurecidas. Mas entre as sombras um homem andava silenciosamente em direção a uma casa discreta. Seu nome era Nicodemos, um fariseu, um líder respeitado entre os judeus, um mestre da lei. Mas naquela noite ele não estava ali como autoridade, estava ali como alguém em busca de verdade. Ele chegou até Jesus e começou uma conversa secreta. Ninguém mais sabia, nenhum dos seus colegas estava presente, mas Jesus estava, e o céu também. Nicodemos disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. João 3:2. Mas Jesus foi direto ao ponto, olhou nos olhos de Nicodemos e disse: Em verdade te digo, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essa resposta desconcertou o mestre. Como pode um homem nascer sendo velho? E então Jesus revelou um dos maiores mistérios espirituais de todos os tempos. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é espírito. Foi ali naquela conversa escondida que Jesus falou a frase que mudou a eternidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Veja a beleza disso. A mais poderosa verdade sobre o amor de Deus foi dita numa conversa noturna, porque há segredos que Jesus só revela aos que o procuram, no silêncio, no anonimato, na vulnerabilidade, na noite. Hoje talvez você esteja como Nicodemos, religioso por fora, inquieto por dentro, cheio de palavras, mas com sede de algo real, sabendo que existe mais e querendo descobrir o que é. Jesus não rejeita quem o procura na dúvida. Ele responde aos que o buscam com sinceridade, e o que ele diz hoje é o mesmo. Você precisa nascer de novo. Não é mudar de religião, não é apenas frequentar cultos, é deixar o Espírito Santo gerar uma nova natureza em você, uma nova mente, um novo coração, um novo caminho. E isso pode começar agora, sim, nesta noite, nesta conversa secreta entre você e Jesus. Talvez ninguém saiba o que está acontecendo aí dentro, mas Ele sabe, e Ele está pronto para te revelar o reino, se você estiver pronto para nascer de novo. Agora escreva aqui nos comentários, como quem quer mais do que religiosidade: Jesus gera em mim um novo nascimento. Essa frase é profunda, é uma oração, é o início de um recomeço. É como se você dissesse: fala comigo no escuro, quero nascer de novo. E ao curtir este vídeo, você ajuda a propagar esse chamado, para que outros Nicodemos estudiosos, líderes cansados, perdidos, encontrem o caminho de volta ao coração do Pai. O clamor de Davi, no Salmo 4. Paz me deito, e logo pego no sono. Davi era um homem de guerra, um rei, um salmista, um profeta, mas acima de tudo, era um homem que aprendeu a descansar, mesmo no meio do caos. O Salmo 4 é um retrato disso.
É a oração de alguém que está sendo perseguido, incompreendido, cercado por adversários, e ainda assim encontra paz verdadeira. Ele começa clamando: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça na angústia, me deste alívio, tem misericórdia de mim, e ouve a minha oração. Salmo 4:1. Essa é a primeira lição deste salmo. Davi não camufla sua angústia, ele não finge força, ele clama porque ele sabe que o Deus da justiça ouve o gemido sincero. Nos versículos seguintes, ele confronta os que amam a vaidade e a mentira, mas faz uma declaração poderosa: sabei que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor me ouve quando clamo por ele. Davi tem convicção mesmo sendo atacado, questionado, cercado. Ele sabe que é ouvido. E então, no fim, ele libera uma das frases mais profundas das Escrituras: em paz me deito, e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar, seguro. Salmo 4:8. Sim, só Deus dá esse tipo de descanso. Não é o descanso do cansaço físico, apenas é o descanso da alma, da mente, do coração. Você pode estar passando por crises, mas ainda assim, pode dormir em paz, porque a verdadeira paz não vem da ausência de problemas, vem da presença de Deus. Hoje talvez sua cabeça esteja cheia, sua alma inquieta, o amanhã incerto. Mas se você fizer como Davi e entregar tudo em oração com verdade, o sono virá, e virá com paz. A paz que não depende de circunstâncias, a paz que não se explica, a paz que guarda. A Bíblia diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Essa é a promessa desta noite. Você não vai dormir como quem foge da dor, vai dormir como quem confia, como quem entregou, como quem sabe: o Senhor me ouve quando clamo por ele. Então ore como Davi: Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Dá-me paz nesta noite, e declare sobre si mesmo: em paz me deito, e logo pego no sono. Agora, com fé e descanso espiritual, comente aqui: Senhor, em ti eu descanso. Essa frase é mais do que uma confissão, é uma rendição. É você dizendo: eu não vou levar meus fardos para a cama, vou deixá-los diante do teu trono. E ao curtir este vídeo, você permite que essa paz toque outros corações aflitos, que estão acordados agora, esperando ouvir essa exata palavra. A última ceia, intimidade antes da escuridão, era noite. Uma mesa simples, 12 homens ao redor do mestre, e no ar um silêncio tenso. Jesus sabia o que estava por vir: traição, abandono, cruz. Mas antes de tudo isso, ele escolheu partir o pão. A última ceia não foi apenas um jantar de despedida, foi um momento de revelação, de entrega e, acima de tudo, de intimidade antes da dor. Jesus compartilhou antes do sangue, veio o pão. Antes da cruz, veio a comunhão. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoou-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Depois tomou o cálice e disse: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26, 26, 28. Essas palavras ecoam até hoje, porque Jesus não partilhou apenas um símbolo, ele partilhou a si mesmo. E aqui está a profundidade espiritual dessa ceia. Jesus não quer apenas andar conosco, ele quer ser parte de nós. Ele é o pão que sustenta, é o sangue que purifica, é a presença que transforma cada refeição simples num altar de adoração. Na última ceia, ele não apontou os pecados, ele partiu o pão, ele não expôs Judas, ele lavou seus pés, ele não lamentou o sofrimento, ele ofereceu a aliança, porque a verdadeira intimidade não se constrói na ausência de dor, mas na escolha de amar até o fim. E Jesus amou até o fim, mesmo sabendo que seria traído, mesmo sabendo que seria negado, mesmo vendo as fraquezas de cada um. À mesa ele permaneceu. Hoje, antes de você dormir,
Jesus quer cear com você, quer partir o pão da comunhão, quer entrar no teu coração não como hóspede, mas como o centro da tua vida. Em Apocalipse 3:20 ele diz: Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele, e ele comigo. Sim, ele ainda bate, ele ainda deseja entrar, ele ainda quer partilhar momentos com você mesmo nas noites mais escuras. Talvez hoje você precise dessa mesa, desse pão, desse cálice, dessa presença, porque como na ceia a noite escura está chegando, mas você não precisa enfrentá-la sozinho. Jesus está aqui, estendendo a mão e dizendo: Vem cear comigo. Agora, com reverência e entrega, comente aqui: Senhor, quero cear contigo. Nesta noite, esse comentário é um convite, é uma resposta, é o som da porta se abrindo por dentro. E ao curtir este vídeo, você leva essa ceia a outros que estão famintos, por mais que religião, estão famintos por comunhão. A cruz, silêncio de Deus, ou resposta profunda. O céu escureceu ao meio-dia, a terra tremeu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e no centro de tudo, entre dois ladrões, pendia o corpo ensanguentado daquele que nunca pecou. Jesus, o Filho do Deus vivo, estava crucificado. A cruz é o símbolo mais conhecido da fé cristã, mas antes de ser símbolo de vitória, foi cenário de agonia, dor e aparente abandono ali suspenso entre o céu e a terra. Jesus não apenas sofreu fisicamente, ele enfrentou o silêncio do Pai, a solidão do pecado, o peso da culpa de toda a humanidade, e no clímax da dor, ele bradou: Deus, por que me desamparaste? Mateus 27:46. Você já sentiu isso? Já orou e pareceu que o céu estava mudo? Já clamou e teve a sensação de estar sozinho? A cruz nos mostra que até o Filho de Deus enfrentou o silêncio do céu, mas não foi um silêncio de rejeição, foi um silêncio de redenção. A ausência de resposta foi, na verdade, a maior resposta do amor, porque ali na cruz, Jesus estava tomando o nosso lugar, pagando o preço da nossa dívida, assumindo o castigo que era nosso, para que nunca mais estivéssemos sozinhos. E o mais impressionante, ele escolheu isso. Ninguém tira a minha vida, mas eu de mim mesmo a dou. João 10:18. Hoje talvez você esteja enfrentando uma cruz pessoal, uma dor incompreensível, um sofrimento solitário. Talvez o céu pareça calado, mas lembre-se, foi no silêncio da cruz que Deus falou mais alto. Falou de amor, de reconciliação, de esperança de salvação. Jesus poderia ter evitado a cruz, mas ele a abraçou por você, porque ele sabia era o único caminho para te trazer de volta. E mesmo ali, em meio ao sofrimento, ele liberou perdão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Liberou promessa. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Liberou entrega. Pai, nas tuas mãos, entrego meu espírito, ou seja, até no auge da dor, ele pensava em nós. A cruz foi injusta, violenta, terrível, mas se transformou no maior ato de amor da história. A cruz foi o altar onde o Cordeiro de Deus venceu o pecado, a morte e o inferno. E hoje, por causa da cruz, você pode dormir em paz, você pode ser perdoado, você pode ser curado, você pode ser livre. A cruz não é o fim, é o começo de tudo. Agora, com gratidão e reverência, comente aqui: Obrigado, Jesus, pela cruz. Escreva como quem reconhece que se não fosse o Calvário, não haveria esperança. E ao curtir este vídeo, você espalha essa mensagem para que outros conheçam, não só o símbolo, mas o Salvador, que morreu por amor e ressuscitou para nos dar vida. O sepulcro. O que Jesus faz enquanto tudo parece acabado após a crucificação. O corpo de Jesus foi retirado da cruz por José de Arimateia, e Nicodemos, envolto em linho com especiarias, foi colocado em um túmulo novo, escavado na rocha. Uma grande pedra foi rolada para fechá-lo. Soldados foram colocados na entrada. Silêncio para muitos ali. Terminava a história. O mestre havia morrido.
A promessa parecia frustrada, o reino que ele pregava não vingou aos olhos humanos, mas o sepulcro guarda um segredo divino. Deus trabalha no invisível. Enquanto os discípulos choravam, enquanto o sábado passava em luto, enquanto o mundo achava que havia vencido, Jesus descia aos lugares mais profundos para cumprir o que ninguém via. O apóstolo Pedro nos revela: Jesus no Espírito foi até os espíritos em prisão e proclamou sua vitória. 1 Pedro 3, 18, 19. Sim, enquanto todos pensavam que estava tudo acabado, Jesus estava operando no reino invisível. O túmulo parecia o fim, mas era o útero da ressurreição. O silêncio de Deus não é inatividade, é movimento escondido, é trabalho secreto, é milagre em construção. E talvez hoje você esteja vivendo seu próprio sepulcro emocional. Talvez tenha enterrado sonhos. Talvez esteja lamentando promessas que parecem mortas. Talvez sinta que tudo parou, que Deus se calou. Mas a verdade é: o céu ainda está trabalhando. O túmulo de Jesus nos ensina que as maiores transformações acontecem no escuro, antes da luz da manhã. Há um momento em que parece que Deus se ausentou, mas não se engane. O sepulcro não é ponto final, é reticência divina. Você pode não ouvir, não ver, não sentir, mas Deus está movendo as coisas como a semente lançada à terra, que morre para nascer de novo. Há algo sendo germinado no oculto da tua história. Jesus estava morto, mas não inerte. Estava escondido, mas não derrotado. E no tempo certo, a pedra foi removida. Então não se apresse em declarar fim ao que Deus ainda está tratando. Espere, confie e creia, porque a vida depois do sepulcro é real. Agora, com fé no invisível, escreva aqui nos comentários: Deus está agindo, mesmo que eu não veja. Essa frase é um ato de fé madura, é uma declaração de que você confia mais na promessa do que na aparência. E ao curtir este vídeo, você ajuda a espalhar essa verdade para aqueles que estão desanimados, achando que o silêncio de Deus é ausência, quando na verdade é preparo. A ressurreição amanhã sempre chega para quem crê. O domingo amanheceu, era o primeiro dia da semana. As mulheres foram ao túmulo levando aromas para ungir o corpo de Jesus, mas ao chegarem lá, encontraram a pedra removida. O corpo havia desaparecido. Um anjo estava ali e lhes disse: Por que buscais o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lucas 24, 5, 6. Com essas palavras, toda a história da humanidade mudou. A cruz revelou o amor, mas a ressurreição revelou o poder. A cruz expôs o sacrifício, mas a ressurreição confirmou a vitória. Jesus venceu a morte, foi vencida o inferno, foi derrotado. O pecado perdeu o domínio, e isso significa que nenhuma noite escura é eterna, nenhum silêncio é permanente, nenhum sepulcro pode conter aquilo que Deus determinou para viver. A ressurreição é a assinatura de Deus nas suas promessas, é o selo da nova aliança, é a garantia de que, se você estiver com Cristo, a sua história também será marcada pela vitória, mesmo que tudo pareça perdido. Hoje talvez você ainda esteja cercado por pedras, talvez esteja em um domingo de incertezas, sem saber se o que morreu vai voltar à vida. Mas assim como naquela manhã, a pedra foi removida, o vazio foi revelado e a esperança ressuscitou. E o mais lindo, Jesus apareceu. Ele apareceu a Maria Madalena, que chorava no jardim, aos discípulos a caminho de Emaús, aos apóstolos reunidos com medo. A todos ele mostrou: Eu estou vivo. E ele ainda aparece, ainda se revela, ainda entra em quartos trancados e diz: Paz seja convosco. Talvez a sua alma esteja trancada em dor, em dúvidas, em angústias, mas Jesus ressuscitado entra onde ninguém mais entra e declara: Não temas, sou eu. A ressurreição não é apenas um evento histórico, é uma realidade espiritual, acessível a todo aquele que crê. Hoje, Jesus quer ressuscitar coisas dentro de você: a fé que morreu, a esperança que adormeceu, a paixão que se apagou, o propósito que foi enterrado. Ele diz:
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. E se você crer, amanhã vai chegar a pedra, vai rolar a vida, vai voltar. Agora, como quem crê na vitória de Cristo, comente aqui: Jesus vive e eu viverei. Também escreva com fé, escreva como quem se levanta do sepulcro da alma, como quem toma posse de um novo tempo. E ao curtir este vídeo, você declara ao mundo: a morte não venceu a vida, venceu, e essa vida agora habita em nós. O caminho de Emaús. Jesus se revela no partir do pão. Era o terceiro dia após a crucificação. 2 discípulos confusos e desanimados caminhavam em direção a uma pequena vila chamada Emaús. Seus corações estavam pesados, suas esperanças desfeitas. Eles haviam crido que Jesus era o Salvador, mas agora tudo parecia acabado. Enquanto caminhavam, um homem se aproximou. Era Jesus, mas eles não o reconheceram. Jesus começou a conversar com eles, perguntou o que estavam falando. Eles explicaram a tragédia da cruz, o vazio do túmulo, a confusão das notícias. E então Jesus começou a ensinar. Explicou as Escrituras desde Moisés até os profetas, mostrando que era necessário que o Cristo padecesse para depois entrar na sua glória. Lucas 24:27. Mas mesmo ouvindo tudo isso, eles ainda não viam. Só quando sentaram à mesa e Jesus partiu o pão, os olhos se abriram e eles o reconheceram na mesma hora. Jesus desapareceu da vista deles e então disseram um ao outro: porventura não ardia em nós o coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Lucas 24:32. Esse episódio nos ensina algo profundo. Há momentos em que Jesus está conosco, mas não o reconhecemos. Andamos tristes, achando que estamos sozinhos. Achamos que Ele não está vendo, que não está agindo, mas Ele está bem ao nosso lado, explicando, ensinando, conduzindo mesmo quando o coração está confuso. Mas há um ponto-chave aqui. Eles só o reconheceram no partir do pão. Isso nos mostra que Jesus se revela na intimidade, na comunhão na mesa, no momento em que paramos a caminhada e decidimos sentar com Ele. Talvez você esteja vivendo o caminho de Emaús, decepções, promessas que parecem adiadas, esperanças que se perderam, mas Jesus está caminhando contigo mesmo que você ainda não perceba. E se você se permitir parar, sentar e partir o pão com Ele, teus olhos se abrirão. Ele continua partindo o pão através da palavra a cada verso, a cada revelação, a cada lembrança da cruz. Ele está se revelando, e quando Ele se revela, o coração volta a arder. A fé renasce, a estrada ganha sentido. Hoje Jesus quer reacender teu coração, quer abrir teus olhos, quer fazer você reconhecer que Ele nunca te deixou, nem por um segundo agora, como resposta espiritual. Comente aqui com fé e reverência: Jesus abre meus olhos no partir do pão. Escreva como quem quer ver com clareza, como quem deseja, não apenas ouvir sobre Ele, mas reconhecê-lo com o coração ardendo. E ao curtir este vídeo, você convida outros que estão caminhando confusos a descobrirem que Jesus está no caminho e está prestes a se revelar. A promessa da volta à noite escura está quase no fim. Jesus estava com os discípulos no Monte das Oliveiras. Havia ressuscitado. O impossível já havia acontecido, a morte fora vencida, o inferno derrotado. A glória do Filho de Deus havia sido revelada, e enquanto eles olhavam cheios de perguntas sobre o futuro, Jesus começou a se elevar aos céus, diante dos próprios olhos deles, e 2 anjos apareceram dizendo: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim, como para o céu, o vistes ir. Atos 1:11. Esse foi o selo de uma promessa eterna. Jesus voltará, e essa é a esperança que alimenta a Igreja. Há 2000 anos, a certeza de que o nosso Rei voltará para buscar os seus, não como servo sofredor, mas como Rei da glória com poder e grande majestade.
A primeira vinda foi marcada por humildade. Ele veio em uma manjedoura, foi desprezado, foi rejeitado. Mas a segunda será diferente, ele virá com os céus abertos, com os anjos, com trombetas, com justiça e juízo. A volta de Jesus não é um conto, é uma verdade profética. E a cada dia que passa, estamos mais perto. A noite do mundo está escura, violência, frieza, apostasia, desprezo pelas Escrituras. Mas quem tem a lâmpada da fé acesa, vê a luz do noivo se aproximando. Jesus disse: quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Mateus 24:33. Você pode sentir isso. O céu está se preparando. As profecias estão se cumprindo. E a noiva, a igreja, precisa estar pronta hoje mais do que nunca. Jesus te chama a vigiar, a manter a lâmpada acesa, a viver em santidade, a não dormir espiritualmente. Ele prometeu: na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, 2, 3. Essa é a nossa esperança, não um céu figurado, mas uma eternidade real com Cristo. E essa esperança muda como vivemos. Agora muda como enfrentamos a dor, como lidamos com o pecado, como reagimos à tentação, porque sabemos que Ele está voltando. Talvez você sinta que está no limite, mas eu te digo, a noite escura está quase no fim. A aurora da eternidade já se aproxima hoje. Antes de dormir, renove tua vigilância, reacenda teu amor, desperte tua fé, abrace tua esperança. Ele está vindo. Agora, como quem aguarda com fé e vigilância, comente aqui: Maranata, vem. Senhor Jesus, essa frase carrega o clamor dos santos, o desejo profundo de quem não ama este mundo, mais do que ama a sua vinda. E ao curtir este vídeo, você ajuda outros a despertarem do sono espiritual e se prepararem para o encontro com o Rei. Encerramento e chamada à ação. Você chegou até aqui, sim, até o final, e isso por si só diz muito sobre você, sobre a sua fome por Deus, sobre a sua sede por respostas eternas, sobre a sua coragem de enfrentar a noite escura com fé. Muito poucos fazem isso. A maioria para no meio, desiste e se distrai. Mas você permaneceu. E eu quero te dizer algo que talvez ninguém tenha te dito hoje. Você é especial. Você é parte de um pequeno remanescente que ainda crê na palavra viva, que ainda se emociona com a voz de Jesus, que ainda espera a sua volta. Você não chegou até aqui. Por acaso você foi conduzido cada bloco que você leu, cada verso que tocou. Teu coração foi Deus te chamando pelo nome. E se você chegou até o final, quero que prove isso para mim e prove para o céu. Também comente, agora aqui abaixo: eu sou um dos que permanecem até o fim. Essa frase não é só uma marca de presença, ela é o selo da tua perseverança, o testemunho de que você ouve a voz do pastor e não se perde no caminho. Ao comentar, eu saberei que você é um dos escolhidos, um daqueles que não apenas começam, mas terminam. E agora escute com atenção: se este vídeo tocou sua vida, não deixe ele morrer em você. Compartilhe sim, compartilhe com pelo menos uma pessoa que você ama, porque pode ser que esta palavra salve uma alma que já estava desistindo. Você se tornará um canal de restauração, um instrumento do Espírito Santo, um elo na corrente da salvação. E se ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora, não por hábito, mas como quem entende a importância de se alimentar continuamente da palavra. Não seja um visitante esporádico, seja parte da casa, parte da família, parte do rebanho. Inscrever-se aqui é como plantar os pés num solo firme, é dizer: eu quero continuar, quero ouvir mais, quero crescer, quero permanecer. E se você já é inscrito, sinta-se profundamente honrado. Você é parte dessa missão. Você é sustento espiritual para esta obra. Você ajuda este conteúdo a alcançar pessoas em todo o mundo. Agora, antes de sair, eu quero te propor um último gesto. Fique em silêncio por alguns minutos.
Desligue tudo ao seu redor, abaixe a luz, feche os olhos e apenas agradeça. Dedique palavras de louvor a Jesus. Diga que o ama, diga que o espera, diga que se entrega de novo. Esse momento pode ser o ponto de virada da tua noite e talvez da tua vida. Não pause o vídeo, não corra, apenas sinta, porque às vezes a maior oração é o silêncio que confia. E lembre-se, a penúltima mensagem deste vídeo pode ter carregado a chave para desbloquear uma bênção sobre a sua vida, mas é o teu posicionamento. Agora que abrirá a porta, permaneça, compartilhe, ore. Quero expressar minha profunda gratidão a você que está aqui, acompanhando esta mensagem e permitindo que Deus fale ao seu coração. Não é por acaso que você chegou até este vídeo. É um presente divino, um momento preparado para transformar sua vida. Se essa palavra tocou sua alma, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Seu apoio faz com que essa mensagem de fé e esperança alcance ainda mais vidas que precisam de um toque do Espírito Santo. Vamos juntos espalhar essa luz. Inscreva-se agora e faça parte dessa jornada espiritual.